A gente vai chamar, então, agora, para a nossa palestra, a Lisiane Ávila. A Lisiane é médica veterinária, formada pela URGS, com pós-graduação em homeopatia veterinária pela Sociedade Gaúcha de Homeopatia. Extensionista rural nível superior, médica veterinária da Emater desde 2013, atuando em Viamão e desde 2024 em Cidreira. Atua na criação animal com homeopatia, plantas medicinais, florais de Bach. E em 2026, finalizando o curso de extensão em acupuntura veterinária pelo IBRA. Lisiane, então, a palavra está contigo. Boa tarde. Me sinto honrada em retornar a essa casa onde fui aluna e me sinto bastante feliz de estar aqui e poder contribuir com o trabalho que a gente desenvolve na Emater. E venho trazer, então, hoje eu e o Maicon, que depois também, a gente vai fazer uma parceria aqui, a gente começa, depois ele vem, depois eu volto. Trazer coisas bem práticas sobre a nossa experiência em uso, então, de plantas, né, de fitoterapia e de homeopatia, então, nas criações que a gente trabalha. Né? Então, tá. Então, como a gente, esse seminário é sobre alimento orgânico, alimento saudável, o que nos motiva, né, então, a trabalhar no campo com esses animais, com essas terapêuticas, é justamente entender que hoje o conceito de sanidade animal, ele vai bem além do que só a gente pensar em tratar doenças, em aumentar a produtividade e etc. A gente quer um alimento de segurança e um alimento sustentável, com o menor impacto possível. Então, quando a gente pensa nisso, e provavelmente pode ser que já tenham comentado sobre isso, é a questão dos resíduos de medicamentos nos alimentos. Então, a importância que a gente vê de trazer essa terapêutica de fito e de homeopatia é justamente essa questão dos resíduos. Eu vou mostrar rapidamente um trabalho para ilustrar isso sobre a questão da carência desses medicamentos, porque a gente vê que às vezes o produtor faz tudo certinho, né? Utiliza o medicamento, aguarda, faz o descarte do leite, faz o descarte do ovo, aguarda o período para o abate e mesmo assim, às vezes aparece resíduo após o período de carência. Então, essa questão que nos preocupa e que nos levou, então, à questão dessa ferramenta aí no campo. Então, quais os medicamentos mais utilizados, mais envolvidos na questão de resíduos? São os antibióticos, antiparasitários, anti-inflamatórios e carne, leite e ovos. Esse é um trabalho que eu vou ilustrar aqui para vocês com relação aos resíduos, que é um trabalho de resíduos de antibiótico no leite após tratamento de mastite. Então, nesse trabalho foi, então, dividido em 2 grupos. Um grupo recebeu antibióticos sistêmicos e o outro grupo recebeu, então, tratamento local, né, intramamário. E foram realizadas coletas, então, de 24 horas, 28, 72, 96 e 120 horas e utilizado 2 testes para medir, então, esses resíduos. Então, esse trabalho chegou à seguinte conclusão, que a penicilina e a streptomicina, que foi utilizado, então, de forma sistêmica, é recomendado o descarte de 72 horas. Então, 72 horas não poderia ser utilizado o leite, né? Porém, se encontrou ainda resíduos
em até 96 horas após o tratamento. Então, nesses testes aqui, 66% dos animais e 71% dos animais ainda teve algum resquício, né, algum resíduo após o período de descarte. O outro grupo, que foi intramamário, também se encontrou após, né, o tempo recomendado de descarte de leite, 37% e 75% nos 2 testes aplicados. Então, isso também nos preocupa, né? E não só a questão de antibióticos, também a gente encontra em ivermectinas, em cipermetrinas, em outros. Tem um trabalho mais recente, mas eu não trouxe, com cabras, de 2023, também apresentando problema de aparecer resíduos mesmo após o período recomendado pelo medicamento, do fabricante. Qual é o impacto disso para nós, né, a nossa saúde? Então, e para os animais também, né? Resistência antimicrobiana, pode ter alterações na microbiota intestinal de quem consome, né, o leite, a carne, ovos, contaminação ambiental, reações alérgicas, que muitas vezes a gente nem sabe qual é a origem, animais atópicos, pessoas com alergia, pode ser a origem desses resíduos, barreiras comerciais, né, fitossanitárias, enfim, fiscalização sanitária, aliás. E a pressão, né, que hoje a gente está aqui todos por uma semana de palestras e pensando no orgânico, em alimento saudável, então existe essa pressão por esse tipo de alimento e nós estamos lá no campo justamente para ajudar que isso aconteça, né, com a nossa orientação como extensionista e os animais. Então, quando a gente vê esse tipo de trabalho e que aparece esse tipo de resíduo, o que a gente pensa? Vamos buscar outras alternativas que possam minimizar, né? Que a gente consiga, então, reduzir essa quantidade de medicamentos que a gente, às vezes, o produtor pode usar indiscriminadamente, ou os próprios nós, como profissionais, receitar também. Desculpa. Pensando também em uma produção sustentável e principalmente no manejo integrativo. Porque nenhuma medicação, seja qual for, se a gente não cuidar do nosso manejo com o animal, e ter essa abordagem de prevenção, a gente não consegue sucesso, né? Então, nesse contexto, entra a fitoterapia e a homeopatia veterinária, tá? Que a gente integra elas no nosso trabalho. Então, de forma assim bem prática e bem sucinta, o que é a fitoterapia, né? É o uso terapêutico de plantas medicinais nos animais. E aqui eu quero frisar, porque depois o Michael vai entrar com a questão homeopática, que a fito, ela não é homeopatia, a homeopatia não é fito. A fito, ela é uma alopatia, ou seja, as plantas, os produtos extraídos das plantas, né, elas são compostos que vão ter efeito anti-inflamatórios, vão ter efeitos antimicrobianos, vão ter efeitos analgésicos, né? Aqui também imunoestimulantes, carminativos, etc. Então, elas possuem esse efeito como uma medicação alopática. Mas ela tem uma ação diferente do medicamento que a gente compra na farmácia, que a gente receita, né? Os químicos que a gente receita. Ela tem uma ação multimodal. O que é isso? Uma planta, ela vai ser, ao mesmo tempo, anti-inflamatória, antibiótica e cicatrizante, por exemplo. Ela pode ter 3 benefícios num medicamento, numa planta, né? Então, isso é muito benéfico, porque a gente vai estar trabalhando com uma planta que faz várias ações, mas a gente precisa entender
que como ela é uma medicação que tem alterações, que tem compostos químicos, ela pode interagir com outros medicamentos. Então, tanto a gente tomando quanto o animal, ela pode interagir com outras medicações. Isso é importante, então, a gente ter o conhecimento. E também pode ter efeitos colaterais, se utilizado de uma maneira em excesso, de maneira errada, e até mesmo a questão de efeitos colaterais, quando a gente utiliza a planta de forma correta, ela reduz bastante os efeitos colaterais, porque a gente vai utilizar tanto o metabólito primário quanto o secundário da planta, que o conjunto dessa extração, ela vai reduzir bastante os efeitos colaterais de quando a gente extrai um princípio ativo isoladamente. Certo? Opa! Então, as possibilidades da fito no campo, né, como é que a gente utiliza? A gente ajuda para fortalecer as defesas naturais, preventivamente, né, controle parasitário, sim, cicatrização, para questões respiratórias, controle de estresse, distúrbios digestivos, processos inflamatórios, entre outros, o que a gente puder trabalhar. Então, assim, ó, o nosso trabalho da Emater, a gente tem farmacêutico, né, na nossa casa, a gente tem curso no Centro de Treinamento de Nova Petrópolis sobre plantas bioativas, onde a gente dá curso para produtores, e a gente procura utilizar as plantas que estão ao alcance dos produtores, que são plantas, às vezes, nativas, que estão no campo, e plantas que ele pode ter em casa, que é o que facilita, que é o que traz ali a questão para poder utilizar, né? Então, a gente faz tinturas, alcoolaturas, aqui com várias plantas bem conhecidas. Aqui eu coloquei o nome popular, mas depois eu vou comentar com vocês sobre o nome científico. A gente faz sabão para determinados objetivos, né? Um sabão desinfetante, que no caso aqui é um sabão que tem camomila, própolis e lavanda, que foi elaborado junto com o nosso farmacêutico, Alexandre, para a questão de pele, acalmar a pele, cicatrizante, antibiótico, anti-inflamatório. A gente aqui também uma outra pomada anti-inflamatória. A gente também faz spray para a questão parasitária, principalmente. E o mais conhecido é a infusão, que é o chazinho, né? Também utilizamos com os animais. Então, aqui algumas formas que a gente utiliza as plantas, né? Aqui eu trouxe as aves, porque eu já tinha isso aqui, de um trabalho que a gente fez, um ciclo de palestras com as aves, para ilustrar para vocês que a utilização dessas plantas a gente faz por um pasto enriquecido. Então, o pasto, às vezes, a gente tem que saber identificar as plantas que tem no pasto, no nosso pasto nativo aqui. Então, tem algumas plantas como carqueja, tansagem, elas são bem comuns e aparecem no campo nativo, mas podemos enriquecer também esse campo, né? Podemos fazer piquetes medicinais, então, isolar uma parte da área que a gente orienta o produtor e fazer ali alguns chás, algumas plantas para que solte os animais, os próprios animais vão, através do instinto, procurar aquela erva que seja melhor para aquilo que eles estão sentindo. Eu não vou entrar em detalhes mais assim, mais de físicas mas é assim que funciona. Podemos utilizá-la fresca, né, misturada no coxo. Aqui já temos, então, o exemplo da folha de bananeira, bem utilizado. O pessoal que é dos orgânicos aqui já utiliza bastante, né? Tanto para aves, para bovinos, para todas as espécies, a gente tem usado aqui a folha de bananeira.
Também pode ser utilizada desidratada, né? Feito, então, em pó para poder misturar na ração. Então, dependendo do que a gente precisa, o que a gente tem que tratar, a gente consegue, então, misturar na ração. E também na água, né? Então, a gente, agora nesses dias frios, a gente também indica fazer uma limonada para as aves, né? Então, a gente chama limonada, coloca o limão, coloca uma própolis, e antes de fazer o frio, a gente faz a prevenção, oferecendo para essas aves, então, esse produto, né? Essas plantas para ajudar na imunidade. Então, aqui eu trago mais alguns usos que a gente faz no campo. Aqui a gente tem... Quando eu chego aqui, gente, eu gosto de explicar uma coisa. As nossas plantas, quando a gente usa o nome comum das plantas, a gente... para nós aqui, a gente sabe que o alecrim é aquele tempero que a gente bota lá para fazer o lombinho de porco, tá? Mas não, o alecrim, ele tem 5 tipos, se não me engano, ou mais, que são chamados de alecrim e não é o mesmo alecrim, tá? Então, o nome popular, ele muda na região que a gente está, na cidade. Então, quando a gente vai falar em planta, a gente precisa utilizar o nome científico, para não ter problema. Inclusive, quando a gente vai no produtor, ele pede para a gente ajudar na identificação, também a gente precisa, às vezes são plantas muito parecidas, mas não tem, às vezes aquela planta é parecida e além de não poder ter algum produto lá, algum princípio ativo que ainda vai fazer mal ou ter alguma toxicidade para mim. Então a gente tem aqui a carqueja, a gente tem a árvore do nim, que usa bastante na questão parasitária, a hortelã, a aquileia millefolium, que é o mil em ramas, a tansagem, que é o plantago maior, o plantago menor, e tem uma outra plantago ainda, que são todas tansagens. A aloe vera, bem conhecida, né, a babosa, que tem uma forma correta de se retirar o gel dela, porque ela tem uma aloína, um produto, uma viscosidade amarela, que aquilo não é bom, a gente precisa deixar aquela baba, né? Alguém falou aqui, que seja retirada, deixar ela escorrer, para depois utilizar o gel. Temos a calêndula, excelente, eu sou fã da calêndula, assim, eu substituo qualquer pomada antibiótica, seja Nebacetin, seja qual for que vocês conheçam, por uma pomada feita com calêndula. Ela é excelente. E o Cymbopogon, não saiu aqui o nome, mas é Nagus, que é a citronela. Então, alguns usos, né? A gente utilizou um tempo atrás, quando eu trabalhava com gado de leite, a gente orientava os produtores a usar chá de Marcela numa semana, de carqueja na outra, fazer um revezamento para o pré-dip e para o pós-dip, né? Antes da ordem, a limpeza de tetos, desinfecção dos tetos. E depois a gente ensinou a fazer um gel de linhaça, onde esse gel de linhaça servia para fazer a selagem, né? Selagem para não entrar os micro-organismos no teto do animal. E, ao mesmo tempo, tanto a babosa como o gel, além de tratar, também evita a questão de rachaduras, porque são plantas que hidratam, né, a pele e são excelentes cicatrizantes, né? Parasitose, então, já tínhamos falado da folha de bananeira, também é utilizado a emulsão mineral, sementes de abóbora e o ninho, né? O ninho hoje a gente encontra em forma de óleo, de torta e de pó, se não me engano. Não me lembro agora o terceiro. Então, aqui, para cicatrização, a mil-em-rama, ela também é conhecida como Novalgina, Doril, eles põem os nomes, né, comerciais,
porque o chá dessa planta, ela tira a dor. É isso que o pessoal fala, tira a minha dor. É uma planta excelente para a questão de dor. Só que tu olhando assim, às vezes tu pode confundir com outras plantas, então a gente tem que ter o conhecimento e quando a gente for comprar certinho. E depois a gente tem a homeopatia também, que é a quiléria que também é bem interessante a ação da homeopatia. A gente utiliza, então, são todas plantas que é fácil o produtor ter em casa. Então, se ele tem uma goiabeira, uma pitangueira, ele pode ajudar em questões de diarreia. A gente já utilizou em gado essas plantas aqui. A gente tem também a famosa espinheira santa, que é o omeprazol, né, das plantas, que é utilizado, então, para questões de úlcera, de problemas gástricos, de dores estomacais. A hortelã e erva doce. E respiratório, acho que todo mundo que teve vó já tomou algum chazinho de guaco, então são todas plantas que é fácil do produtor poder ter em casa e identificar. Existem inúmeras outras plantas, mas a gente foca naquilo que o produtor pode ter. E a gente usa também a citronela como repelente. Então, aqui, quando a gente for usar, é importante, né, que precisa cuidar do manejo novamente. Eu trago isso, né? Nada substitui o manejo. Ter conhecimento técnico de saber identificar a planta, saber a dosagem, não sair medicando, né, sem perguntar, consultar um veterinário que conheça, saber a dosagem, ter segurança no uso. Então, ter essa avaliação clínica e, principalmente, né, essa é uma forma interdisciplinar, é uma medicina integrativa. A fitoterapia, a homeopatia e outras práticas hoje, elas fazem parte das PICs, né, que são práticas integrativas e complementares da saúde, que já tem no SUS, né, nós humanos, né, temos esse privilégio de utilizar e também já é utilizado nos animais. Deixa eu ver. Aqui, eu vou deixar para quem quiser assistir, porque aqui eu vou passar daí para o Michael e depois eu volto para trazer os casos clínicos para vocês. Aqui, eu não vou passar o vídeo, tá? Tem um programa da Emater Responde, onde eu ensino a fazer um sabão e um spray que é repelente de pulgas, onde a gente pode aplicar com bastante segurança nos nossos cãezinhos. Agora é uma dica para os cães. E natural, é feito com óleo de nim, pode ser colocado cravo e outras plantas que eu mostro no vídeo. Aqui no QR Code vai direto para o vídeo ou procura lá no Emater Responde repelente de pulgas que vocês vão encontrar. Tá, e agora eu passo para o Mike e depois a gente termina com os casos clínicos para vocês. Então vamos já diretamente para o Michael, que depois a gente faz uma geral com vocês dois. Tá. Bom, agora o Michael, que vai nos falar, ele é médico veterinário, graduado em 2015 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oi? 2010, tá, 2015. Especialista em homeopatia veterinária pelo Instituto Hahnemanniano do Brasil, no Rio de Janeiro, desde 2023. E atua como médico veterinário extensionista pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Michael, tudo contigo. Boa tarde para todo mundo. De praxe, e não menos importante, agradecer pela oportunidade, né, que a CEPOG me trouxe de retornar a essa casa, né, uma vez que a FAVET não me deu única e estritamente uma graduação universitária, ela me deu absolutamente tudo que hoje eu tenho na minha vida, começou aqui, seguramente, não tenho nenhuma dúvida a respeito disso, né? Em termos de família, amigos, tudo,
grosso hoje da minha vida se criou aqui dentro desse ambiente, né? Padrinhos do meu filho, aquela função. A mais muito. Em relação à homeopatia, né? Por que homeopatia e autonomia? Quando a gente pensa num sistema de produção orgânica, a gente deve pensar muito antes de adquirir essa certificação. A gente tem que pensar que o meu objetivo não é um sistema de produção. O meu objetivo é um motivo para que eu viva com qualidade no campo, tenha uma vida digna no campo, e que a ferramenta que eu vou utilizar para que eu tenha uma vida digna no campo é o meu sistema de produção. Então, o viés muda. E o sistema orgânico, muito antes de ser certificado propriamente dito, ele deve ser agroecológico, ele deve seguir as premissas da agroecologia, que vão gerar o quê? Não necessariamente um aumento de produtividade, mas um aumento da lucratividade do sistema, que, bem sinceramente, é o que interessa, né? Quantas cooperativas que nós conhecemos, né, amplamente distribuídas no nosso país, e que não geraram lucratividade para os seus produtores rurais, né? Eu acho que isso é um ponto bastante importante da gente passar a pensar, né? Aquela história do produtor que fica balaqueando, desculpa o termo, mas é a verdade, fica balaqueando porque minha vaca produz 60 litros por tirada, ela é um monstro produtor de leite, mas ele nunca cita o que ela deixa de lucratividade dentro do sistema. Será que essa vaca é realmente interessante? Qual é a relação dela com o bem-estar dessa família? Essa família tira férias? São esses detalhes que devem ser almejados quando eu pretendo entrar dentro de um sistema de produção que visa o bem-estar diante da visão de saúde única. Bem-estar animal, bem-estar humano, bem-estar do meio ambiente, né? Então, a autonomia tem a ver com a nossa qualidade de vida. Talvez esteja virado. Viu a breve? Vou dar uma voltinha aqui. Acabou permitindo. Obrigado. Eu acho que a ficha dele aqui. Você foi aqui. Bom, pode passar a próxima. Pode passar a próxima. Passou. Não, foi no dedo. Funciona. Não é a Delane. Só. Não, pode ser. Também não vai ser. Tudo tem. Eu tenho um padre, inclusive, meu colega de faculdade, que ele dizia qual é o Windows desses troços. Ele dizia, quando ele não entendia. Bom, parafraseando o Hahnemann, que é o estruturador da homeopatia, né? Qual é o ideal de cura? É o máximo de cura. É o restabelecimento rápido, suave e duradouro da saúde. Tá? Mas isso é o sistema do papagaio, né? Ficar repetindo esse tipo de frase. O que é saúde? Essa é a pergunta. Qual é a diferença entre enfermidade e saúde? Existe diferença? Elas são opostas? As duas condições são opostas? Se eu estou enfermo, não tenho saúde? Bom, vamos lá. Essa aqui é uma definição de saúde. Saúde é o resultado de uma adaptação exitosa, ou seja, ela tem uma finalidade adaptativa. Diante de quê? Diante de uma noxa, termo da homeopatia, que significa o quê? Desafio, que é um momento etiológico, tá? Cujas reações são dependentes de uma predisposição desse organismo. Ou seja, a enfermidade é uma condição resultante de um transtorno dessa capacidade de adaptação.
desse organismo. Do que depende essa capacidade de adaptação do organismo? Primeiramente, de uma reserva funcional. Tem que ter alimento de qualidade, nem todo mundo que está alimentado está nutrido, tem que ter um ambiente adequado, eu tenho que ser minimamente adaptado ao meu sistema. Esses dias a gente entrou numa discussão a respeito de produção, enfim, e aí eu lembrei lá dos meus familiares na Serra do Sudeste. Eles se criaram na Serra do Sudeste, nos ambientes mais difíceis de se viver, né? 100 quilômetros da cidade, sem nenhum recurso ao redor. Aí pega o Maicon, agora vivendo 40 anos na cidade, e larga ele lá na Serra do Sudeste para ver quantos dias ele dura. Não dura nada. Ou seja, eu não sou adaptado a esse sistema. E eu dependo, aí, considerando que eu sou adaptado, tenho uma reserva funcional, eu dependo de autorregulação, que é o que o meu organismo faz absolutamente a todo momento, desde o momento que eu fui concebido. O que é a autorregulação? É um movimento orgânico que busca estabilidade. E essa estabilidade não é absoluta, ela é relativa. Os meus parâmetros variam durante o meu momento, inclusive do que eu considero de saúde ou não apresentar sintoma. Bueno. Então, o que isso significa? Que o indivíduo sadio, diante de uma noxa, né, de um desafio, um momento etiológico, ele vai passar por uma instabilidade do seu sistema, que é o que a gente vai chamar de doença. Mas essa doença, ela não é um despropósito nesse sistema. Ela tem um objetivo: alertar meu sistema de autorregulação para que ele faça um movimento orgânico que preferencialmente promova uma adaptação. Em segundo lugar, se eu não conseguir me adaptar, que eu consiga lesionar, mas sobreviver. Certo? E aí, que ninguém escapa, né? Se nada disso acontecer, ela virá. O indivíduo morre. Os três caminhos possíveis diante de um quadro do que a gente chama de enfermidade. Então, a partir dessa visão, será que enfermidade é o contrário da doença? Aliás, é o contrário de saúde? Porque, olha só, aqui eu vou usar um exemplo de uma mastite, tá? Uma mastite ambiental. Uma vaca sadia com boa reserva funcional, tá? Ela tem um desafio, uma contaminação ambiental que ocorre uma invasão da glândula mamária, botei aqui Escherichia coli como o agente etiológico, que não é... O agente etiológico não é a mesma coisa que o momento etiológico. O agente etiológico é um dos elementos do momento etiológico. O momento etiológico ele pode estar representado por variações de temperatura, variações do clima e assim por diante. E aí, diante disso, eu tenho um problema das minhas defesas. Defesa de mucosa, resposta específica, inespecífica e específica. Só que, quando isso aqui acontece, eu desperto uma via de adaptação que faz com que eu, nas próximas situações em que eu tiver contato com a Escherichia coli, eu não sucumba, eu não adoeça. Então, será que doença é contrário à saúde? Essa é a questão. Eu acredito que não. É o que se chama de efeito paradoxal da saúde. Certo? Aliás, efeito paradoxal da enfermidade. A enfermidade, por pior que seja, ela leva um indivíduo, caso ele não sucumba, a se adaptar e se tornar mais resiliente no ambiente onde ele vive, na situação em que ele vive. Então, a homeopatia, o que ela faz? Tá? Ela ativa vias fisiológicas específicas que estavam ou inativadas ou pouco eficientes. É isso que ela vai fazer. Esse é o papel da homeopatia. Então, dá para dizer que doença e saúde não se opõem. Aliás, a gente tem que aprender a viver que nem os taoístas, né? Conceito de yin yang, né? Não é yin e yang. Por quê? Porque eles não acreditam
numa dualidade real. A dualidade ela não existe. Essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então não é dual, se é ao mesmo tempo. Então o efeito paradoxal das doenças diz o quê? A instabilidade ocasionada pela doença promove a ativação de vias reacionais adaptativas, gerando o que a gente chama de ganho cognitivo. A gente desperta a inteligência que existe em todos os padrões de organização do nosso sistema. Seja um indivíduo, seja um rebanho, seja uma propriedade rural. E aí, isso faz com que o indivíduo, ou o rebanho, ou a propriedade, evolua e resista. Então, a gente já dá para chegar a essa conclusão. Eu tenho que passar a olhar para a doença de outra forma. Não simplesmente como algo a ser absolutamente rechaçado. Ela está me indicando alguma coisa do meu sistema. E aqui, a gente que trabalha na extensão, a gente trata o indivíduo, a gente faz a análise do sistema e acha um problema pontual, mas aquele indivíduo a gente considera como sinal de todo o sistema. Para tratar todo o sistema. Senão a gente vai passar o resto da vida tratando indivíduos, né, sem ter real efeito sobre o sistema, que deve se tornar resiliente para que essa produção orgânica ocorra de fato. Então vamos falar de níveis de enfermidade. Como é que a enfermidade ocorre? Dentro da visão que a homeopatia traz. Tá? Nós vamos fazer uma brincadeira, tá? Isso aqui eu chamo de a síndrome do rural. Porque toda segunda-feira chega um produtor com uma ideia mirabolante lá na diretoria. Diretoria, secretaria, não tem mais nome. Enfim, não interessa. Esse aqui é um típico, o cara é cidadão, empresário em Novo Hamburgo e resolve comprar uma área rural em Loba Grande. E aí ele diz que ele vai ser produtor rural. E ele resolveu o problema da agricultura. Se o problema é a galinha, né, ele vai tirar o ovo de vaca. É isso que ele resolveu. Eu vou produzir ovos de vaca. Ora uma vaca, ora o tamanho de uma vaca, quanto ovo que ela vai produzir, né? Então, imagina uma dúzia de ovo de vaca. Deve ser muito maior que o ovo de uma ema, né? Então ele já começa com uma história absurda. E isso é um ponto importante. Porque a gente submete animais nada adaptados a condições absolutamente desafiadoras. E a gente tem que começar a repensar desde a seleção dos nossos animais que a gente vai colocar dentro do sistema de base agroecológica. E aí ele começa o segundo erro. Ele vai fazer o transporte dessa vaca. Ele quer só a vaca. Tá? Porque quem bota ovo é a vaca. Ele ainda não bota ovo. E aí ele promove um transtorno de separação, porque ele aparta a vaca do terneiro, joga a vaca dentro de um caminhão, né? Então ele causa uma situação traumatizante para esse animal. Submete ele a uma dieta para a produção de ovos, tá? Um alto concentrado baixa fibra, um absurdo para o ruminante. E óbvio que os problemas começam a piorar. Esse animal entra com um quadro de timpanismo, que é considerado um distúrbio funcional, inapetência, alterações de desejos. E aí ele chega no distúrbio que a gente chama de lesional. Tá? O nível mais difícil de se tratar. Aliás, o segundo nível mais difícil. O alto desse cume é o indivíduo incurável. Esse indivíduo ele apresenta uma intoxicação altíssima, uma lipidose hepática, deficiência metabólica e outros transtornos mais. Por quê? Tudo começou aqui, né? Não vamos esquecer lá que ele queria produzir ovo de vaca. Então, Hahnemann, muito antes de ser um médico clínico, ele era um sanitarista. E ele promoveu curas com homeopatia, mas promoveu muito mais curas orientando as pessoas a como viver. Muito simples. E a gente justamente peca nesse ponto. A gente quer utilizar os animais que a gente tem, genéticas nada adaptadas para finalidades que não dá para adaptar. Já começa aqui.
Então, primeiro ponto para a gente analisar. A gente promove agressões emocionais, psíquicas, nos menores detalhes. E aqui começa também a doença. E essa doença ela vai passando por um processo de agravação, vai se tornando cada vez mais evidente para o produtor, até que ela chega no momento que geralmente é quando chamam um veterinário, o técnico, que é quando já está no nível lesional de médio a grave e que é mais difícil de tratar. A gente esquece de qual é a finalidade da produção, de qual é a finalidade de uma produção de base agroecológica, que é o quê? O equilíbrio do ecótopo. O ecótopo é tudo isso, né? Todas as interações que existem dentro de um organismo agrícola. Certo? Então eu preciso manter a vida, eu preciso manter tanto a vida dos meus animais quanto a do próprio produtor. Eu preciso manter a vida dele, manter a vida do filho dele, para o filho dele não se arrepender de ser filho de um produtor rural, porque a gente está cansado de ver isso. A gente precisa relacionar-se com o sistema. E é o próximo pecado do produtor, porque ele não observa muitas vezes os animais que ele tem. Eu tenho muito produtor que ele vem com 3 sintomas. Não sei, não vi e apareceu assim. O animal ele chega com esses 3 sintomas. E a gente cada vez mais precisa observar o que a gente tem. Reproduzir, né, para que a gente tenha os produtos que a gente vai ofertar para o público que vai consumir a gente, e morrer também é uma necessidade de vida. Não necessariamente, claro, eu não quero perder o meu rebanho, mas dentro de uma visão de base agroecológica, nada se perde dentro do sistema. O sistema é cíclico. A Rose mesmo mostrou, né, lá do sistema de produção de ovos orgânicos, a beleza que é quando um sistema não tem, ou tem um mínimo de entradas externas, onde tudo funciona dentro do próprio sistema, que é o que o mercado, né, dos grandes oligopólios não quer. Ou vocês acham que eles querem que vocês funcionem assim? Eu acho que não. A gente tem que ser, como diria o Jorge Cafrune, galopeador contra o vento. Né? Então, a gente tem que passar a olhar para a enfermidade externa como uma expressão do desequilíbrio interno, de coisas que aconteceram muito antes nesse indivíduo. Olhar para os sintomas como um caminho a ser compreendido e não alguma coisa a ser simplesmente eliminada. A gente, muitas vezes, a gente quer eliminar, por exemplo, uma diarreia de um animal. Quando, na verdade, aquilo ali é um processo de eliminação, como uma dermatite é, como uma expectoração também é, e que é necessária naquele momento. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar suporte para esse indivíduo, para que ele não desidrate, tratar da melhor maneira possível, e aí entra o papel tanto da fitoterapia, como a Alice mesmo mencionou, quanto da homeopatia, tá? Buscando fazer com que esse indivíduo responda da melhor maneira possível a partir da sua própria capacidade de resposta. E a gente precisa medicar indivíduos, rebanhos, ambientes baseados na observação atenciosa, no exercício de presença, essa questão do relacionar-se com o ecótopo, o organismo agrícola que a gente habita. E qual é o papel da homeopatia, novamente? Tá? O que é, primeiramente? Né? Ela é uma terapêutica baseada na ideia norteadora da cura pelo semelhante. E ela não cura. A homeopatia não cura nada. A homeopatia orienta o organismo para a cura. É muito diferente. E como é que funciona essa orientação do organismo para a cura? Funciona através do que a gente chama de eixo psiconeuroendócrino. Tá? Eu tenho receptores específicos, receptores sensoriais espalhados no meu organismo inteiro, das mais diversas finalidades. Eles percebem alterações de uma determinada situação, fazem uma medição e percebem esse desequilíbrio, transferem essa informação para o meu sistema nervoso central, que vai mobilizar
mecanismos de autorregulação, incitando os órgãos efetores a se adaptarem. Onde é que a homeopatia funciona? Nos receptores específicos. Onde é que a alopatia funciona? Nos órgãos efetores. Sistemas absolutamente diferentes e não tem como medir cientificamente peras e alho através da mesma metodologia. Então aqui, só nessa diferença aqui já dá para ver que a gente precisa ter uma outra maneira de abordar a homeopatia enquanto ciência. Então, aqui um pouco refutando absurdos que eu já ouvi a respeito da homeopatia. Eu ouvi de um agrônomo, cara, muito inteligente, inclusive, ele faz um trabalho belíssimo em outra área, e aí ele se meteu na homeopatia e diz assim, um efeito místico. Nossa, ele pensa que o homeopata é o quê? Que o homeopata, sei lá, o cara toma 2 litros de ayahuasca e sai receitando, né? Não tem nada a ver. A visão de organismo do Hahnemann era uma visão ternária. Onde é que está escrito isso? No próprio Organon da Arte de Curar, que é um dos principais livros dele. Uma das principais referências do Hahnemann. O que ele diz? Estado de saúde do indivíduo reina de modo absoluto força vital e material. Primeira coisa. Força vital e material. Outras correntes, dentro da própria homeopatia, ele vai chamar de padrão de autorregulação. É a mesma coisa. Que anima o corpo material, né? Meio óbvio, né? Com dínamis, mantendo o processo vital admiravelmente harmônico nas suas sensações e funções, para que o espírito racional, e aqui espírito, a gente tem que lembrar que espírito ele não está falando de incorporação aqui, minha gente, por favor. Ele, na época, pela filosofia, espírito era relacionado à função pensante, racional. Tanto é que ele diz espírito racional, que nele habita, possa servir-se livremente desse instrumento vivo sadio para os mais elevados objetivos da nossa existência. Uma visão ternária de vida. Ao contrário do que essa visão de que existe um misticismo na história traz e que denigre a imagem de algo que sim, eu tenho convicção que pode ajudar os processos produtivos. Então, aqui os 4 princípios da homeopatia, que inclusive a Luísa já tinha falado hoje pela manhã, né? O primeiro é que existe uma possibilidade de substâncias alterarem o estado de saúde de um indivíduo, é como ele descobriu os princípios que são utilizados na homeopatia, inclusive substâncias inertes. Não existem substâncias inertes, existem dosagens inertes. É o que a homeopatia descobriu. A capacidade de cura pela aplicação dessa substância devido à semelhança de seus efeitos com o estado da doença. Por isso, lei semelhante. Soluções ultradiluídas e remédio único, selecionado individualmente. Vai usar só remédio único? Não necessariamente. Que o Hahnemann não se retove no caixão dele. Como é uma metodologia da homeopatia? De novo, não tem mito, tem muito trabalho. A homeopatia dá muito trabalho. É avaliado a condição do animal da maneira, do nível de observação muito profundo. Os sintomas são traduzidos no que a gente chama de rubricas. As rubricas, elas englobam sintomas muito parecidos e que indicam medicamentos que vão ser pesquisados numa matéria médica, tá? Que é um compêndio de medicamentos, números deles, e ali a gente vai tentar achar o melhor tratamento para aquele indivíduo, ou para aquele rebanho, ou para aquele ambiente. E o que a gente vai pretender curar? O que é digno de cura. Então, é uma ciência da individualização. A gente, por exemplo, é comum a gente pega 3 rebanhos diferentes com problema de carrapato. Para normalmente a gente vai usar nosódio em todos, né? Para regular o que está acontecendo. Mas aí em um a gente vai usar, sei lá, arsênico com álcool, no outro a gente vai usar sulfuro, no outro a gente vai usar calcária. Por quê? Porque existem detalhes que devem ser observados e que vão caracterizar um medicamento
específico para aquele rebanho. E o que tratar? Tudo, gente. Tudo está mais do que comprovado. Água, açudes e vertentes, solo e planta, tratamento ou prevenção de doenças, redução do uso de agrotóxicos. E solo e planta, pode ser solo e planta, sementes, antes do cultivo. Tratamento de semente, amplamente utilizado. Mateus lá faz milagres, né, com o trabalho de matéria nessa questão aqui. E óbvio, né, animais, seres humanos. Né? Eu, muito antes de trabalhar com homeopatia, eu fui paciente da homeopatia. Ainda sobre o que tratar, esse aqui é um trabalho que se promoveu intoxicação por glifosado num modelo experimental, que é a artémia salina, os náupios. Se promoveu essa intoxicação por glifosato e se utilizou o que a gente chama de um tautoterápico. A gente pega o próprio glifosato e faz uma homeopatia a partir dele. E o que se conseguiu? A gente conseguiu mecanismos de autorregulação que tornaram não somente aquele indivíduo que foi tratado, mas os seus descendentes mais fortes. Então eu alterei um padrão de regulação que provavelmente provocou uma alteração da expressão gênica desses indivíduos. A coisa é mais profunda do que a gente imagina. E onde é que está a autonomia? Aqui eu dei o exemplo do carrapato. Eu vou lá, preparo os 20 ml de uma tintura mãe, um carrapato. Eu vou usar 0,2 e vou espichar a ultradiluição e a dinamização desse produto várias vezes. Eu vou criando matrizes de uma maneira quase que geométrica. Tá? Mas podia ser um elemento de mineração aqui. Vamos pensar em ouro. A ouro metálico é um dos medicamentos utilizados. Tu pega 0,2 miligramas, não estou pegando uma barra de ouro, estou pegando 0,2 miligramas e eu estou multiplicando quase que ad eterno esse produto. Um mínimo, vou usar ele, um mínimo de mineração. Só aqui eu já estou protegendo o meu ambiente. Pode ser ferro metálico, pode ser zinco metálico, e assim vai. São milhares de medicamentos. Não tem resíduo. A Luísa já havia falado hoje pela manhã, né? Não temos resíduo. 1 grama de matéria-prima, eu produzo infinitas homeopatias. Eu reduzo enormemente o uso de produtos industrializados para controle sanitário. Então, eu reduzo o meu custo, aumenta a minha lucratividade. E aí eu entrei dentro do que as bases agroecológicas vão fazer com que eu me sustente lá no campo. Porque o meu objetivo não é só produzir. É muito romântico pensar dessa forma. Não, o meu objetivo é me manter no campo. E a ferramenta que eu tenho é um processo de produção, porque o campo é um território social. Ele não é um pedaço de papel que eu vou lá e adquiro e eu uso ao meu bel prazer. E baixo custo de aquisição. Mas claro que a gente não pode esquecer lá no princípio do Hahnemann que ele fazia com muitos pacientes. Existe uma carta dele para um alfaiate que o alfaiate estava doente, extremamente doente, ele vai lá, dá várias dicas de bem-estar e não medica o cara. Não, se tu não te curar, aí tu volta a falar comigo. E daí sim, aí a gente vai fazer o processo para achar um medicamento para ti. O que é isso? A primeira coisa que ele fez, ele removeu os obstáculos à cura. Aqui, né, o princípio de Liebig, né, do princípio do mínimo, né? Se eu não tiver uma dieta equilibrada, nada vai funcionar. Lembra lá da reserva funcional, lá do princípio da palestra. Sanidade. Eu vou usar Keto, vou dar um nome comercial, tá? Eu não vendo nada para eles. Keto Master Gold, Ultra High, vou fazer uma super vacina. Se o meu princípio de Liebig não foi respeitado aqui, se eu não respeitei a lei do mínimo, não nutri meus animais, posso usar a vacina que eu quiser. Não vai funcionar da maneira como eu preciso. E pelo tempo que eu preciso. E bem-estar, né? O indivíduo ter capacidade de expressar o comportamento inerente da espécie.
eu tenho que sanar essas condições para que eu realmente tenha o resultado que eu preciso, seja da homeopatia, da alopatia, de uma cirurgia. Não, isso independe a modalidade terapêutica. Aqui eu vou trazer alguns casos, vou passar rapidamente. Isso aqui é uma cabanha de ovinos, não é produção orgânica, mas eu trago porque é um processo bem desafiador, porque eles têm 0,7 hectares e eles produzem animais de alto valor genético e muito apertado, um semi-confinamento, e a possibilidade de dar uma zebra nisso aqui é bem grande. E quando se lida com 100 animais, perdeu 1%, beleza, eu perdi um animal, mas quando tu lida com 10, né, o teu risco cresce de uma maneira bastante desafiadora. A gente não pode brincar com a vida deles, né? Então aqui a gente focou inicialmente no controle de verminose em função do problema que a hemoncose é para a espécie, tá? E evitar problemas de parto. Era isso que a gente queria, tá? E, claro, ganho de peso. Por quê? Porque a seleção deles é baseada em quê? Resistência parasitária e ganho de peso. Animais que não ganham mais do que 300 gramas a dia, eles são rechaçados do rebanho. Apesar de ser uma cabanha pequena, eles são extremamente criteriosos. Então a gente faz a avaliação clínica através do FAMACHA, controle de ganho de peso, avaliação do score corporal e a contagem de ovos por grama de fezes. A gente une várias ferramentas para poder ter o melhor resultado possível. E homeopatia neles. Tá? Aqui é o início do rebanho e na medida em que eles foram, o que foi acontecendo com o rebanho. Tá? Quando eles vão ficando verdinho, tá? São as vezes em que eles não tomam vermífugos de origem alopática. E é isso que a gente percebe no andar da carruagem. Os animais vão se tornando cada vez mais resistentes na medida em que a utilização cronifica. Tá, mas o Hahnemann dizia que tu não podia usar cronicamente, mas é que provavelmente ele não passou por uma situação dessas em que o desafio é constante. Rápido, vou passar. Em 3 anos de cabanha nós tivemos 2 distocias, né? 3 aparições já, só 2 animais tiveram distocias, só um foi necessária intervenção cirúrgica. Tudo, aí sim, nessa parte de controle de distocia, puramente homeopatia. E esse aqui é o nativo, cavalo de um ex-estagiário meu, um cavalo já com uma certa idade, com doença pulmonar obstrutiva crônica, e que foi tratado com homeopatia também, né? Ele já tinha sido tratado várias vezes com os protocolos convencionais, nada mantinha ele saudável, e a gente fez todo o processo de repertorização, todo o beabá da homeopatia, o suor da homeopatia, e a gente conseguiu tratar ele. De vez em quando ele recorre na doença, ele volta a usar a medicação que a gente chama de medicação de fundo, ou sistêmica, e ele retoma o quadro de saúde dele. E é só para aqui são os sintomas e aqui são as ruínas. Né? A gente escolheu fósforos como medicamento. Lá que foi. Muito bem. E fora, aí eu trouxe alguns casos agudos. Adaptação de vacas de leite. A gente usa homeopatia quando são comprados animais novos. Diarreia em terneiros com 21 dias de idade que não responderam à antibiótico terapia. Também. Boi de campo, esse aqui quase me matou, esse boi aqui. Ele não entrava no balcão com pessoas estranhas, e ele entrou, esse dia ele entrou. Aí eu fui examinar ele e foi bem desafiador. Mas deu tudo certo. Eu sobrevivi e ele foi tratado. Não, foi bem perto. Eu fui parar em cima do coxo. Mas todo mundo fica ligeiro quando tem um motivo. Ela, né? Como é que é? O Milor Fernandes falava como é que é, todo mundo é ateu até que o avião começa a cair. É mais ou menos assim. Agradeço novamente pela oportunidade e estou aberto
Perguntas depois que a Liz. Que é um jogado. A Lisiane vai continuar agora. Pode enxergar por aqui. Então, pessoal, eu retornei para continuar os casos clínicos, né? Que o Michael trouxe alguns, eu trouxe outros, eu tenho pouco tempo, né? Porque a gente se estendeu. Mas aqui é só para ilustrar trazer a ilustração da autonomia que o Michael trouxe brilhantemente na palestra dele, que é trazer isso para os produtores, né? Saberem utilizar a homeopatia do carrapato, a homeopatia para mastite. Então, aqui o Michael já passou, mas assim, a questão do carrapato é a nossa porta de entrada, né, na propriedade. Quando a gente entra com a questão do controle do carrapato com a homeopatia, é o que abre, né, a visão do produtor e é o que traz a confiança nele na homeopatia. Então, a gente utiliza também, vendo cada propriedade, qual, além do nosódio, que foi já explicado para vocês, que outras homeopatias a gente vai colocar ali. A gente vai ver se tem problema de pele, se tem problema de imunidade. Então, a gente vai observar como que é o rebanho ou individualmente para escolher outras homeopatias para colocar. E a gente utiliza muito, então, um sal mineral, que é muito fácil para eles utilizarem, né? No açúcar depois do sal mineral. O Michael trouxe o modo de fazer, eu estou trazendo então o modo de como a gente prepara lá com o produtor, então autonomamente eles conseguem fazer isso. Esse eu vou passar, mas é um trabalho científico mostrando, né, o efeito positivo da homeopatia no rebanho, né, em animais bovinos de corte, né. A gente ir nos casos reais, assim, que é mais interessante. Então, aqui eu fui numa propriedade, acho que um assentamento aqui. Todos esses animais terneiros estavam em estado bem desidratados, magros, e estavam há mais de uma semana com uma diarreia, que quando me chamaram foi... já tinham dado de tudo, vermífugo, antibiótico, várias coisas, medicamentos. E esse aqui, além de estar com diarreia, estava apresentando paralisia, começando a ter paralisia no posterior. E isso me preocupou, né, porque a gente investigou. Então, o que acontece? A gente faz a investigação. Porque o que é o importante quando a gente vai tratar com homeopatia? Conhecer todo o sistema. Onde esse animal dormiu, o que ele se alimentou. A gente faz uma busca para ver como é que é a ração está guardada, se tem plantas tóxicas. A gente faz todo um olhar para poder escolher e ver os sintomas que aquele animal está apresentando. E eu estou aqui pensando, me ferrei, não sei o que é que eu vou fazer. Mas, gente, assim, existe uma coisa que eu não sei explicar, talvez o Michael saiba, com as palavras muito sábias dele, mas o animal se comunica com a gente. Porque nesse momento que eu estava pensando o que eu vou fazer, vou repertorizar, claro, mas eu não tenho muitos indícios para repertorizar. E eu falo para esses aqui, ó, mas o que vocês estão aprontando, né? Alguma coisa vocês estão aprontando, que vocês não estão com diarreia toda. E aí eu olho aqui para cima e caem folhas dessa planta aqui no chão. E eles pegam e vão correndo comer aquela folha. Aí, se eu não tivesse visto, eu não ia acreditar que eles fizeram isso na minha frente. Porque se eles não tivessem feito isso, eu não ia saber que eles estavam intoxicados de mamona, de folha de mamona. E eu nem sabia que isso aqui era um pé de mamona, porque ela estava tão grande que parecia uma árvore. Tu chega, tu não olha, tu nem não sabe.
E eu olhei assim, o que a gente fez? A gente, obviamente, tiramos o desafio, né? Tira esse pé daqui imediatamente, né? Primeira coisa que a gente fez para o produtor. Talvez só isso já ajudasse a diminuir a diarreia. Só que a gente repertorizou porque a gente gosta. Então, a gente repertorizou, né, que as rubricas, que o Michael já falou, diarreia crianças, intoxicação, paralisia. Encontramos alguns medicamentos, fomos na matéria médica e fizemos as escolhas. Então, para alguns, veja, a gente usa individualmente. Então, para alguns, nós escolhemos o carbo vegetáveis, que é o carvão, né? E para os que estavam com sintomas neurológicos, nós utilizamos a Nux vomica. 2 dias já estava tudo normalizado e, claro, tiramos o pé de mamona dali. Porque os animais dormiam ali embaixo, ali naquele local ali que apareceu, eles dormiam ali. Então, imagina quantas folhas eles não comiam. E, gente, não era falta de pasto, vocês devem ter reparado que tinha pasto. Ó, não era, sei lá, tira porque já acostumaram a comer, agora não tem o que fazer. Esse outro caso aqui também foi uma propriedade via mão, de pecuaristas que a gente atendia, só que eles tinham vários patos. Tinham muitos patos, 50 patos, 60 patos. E eles me ligaram falando, Liz, eu não sei mais o que fazer, eu já fui na agropecuária e tudo, e os patos estão morrendo. Aí eu, só me chama nas buchas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Fui lá, ele não estava em casa, ele separou os patinhos aqui, porque eles não estavam conseguindo se mexer. Eles ficavam deitados, não se mexiam, não conseguiam comer, ele deixava o milho aqui para eles, eles não se alimentavam. Iniciava a sintomatologia, era o pescoço começava a ficar baixo e eles começavam a andar cambaleante e ficavam daí parados, deitados, não conseguiam sair do lugar e não se mexiam. Eu desconfiei de botulismo, liguei aqui para o CDPA, conversei com os colegas aqui e eles falaram para mim que provavelmente era 99% por conta de que ambiente. Eu não tirei foto, infelizmente, e nem consegui botar o vídeo do patinho ali. Mas na época que a gente foi, era uma época que o lar, onde os patos usavam, estava em nível baixo, não chovia, e o produtor também tinha outros animais na propriedade. Tinha gado, tinha galinha, enfim, cavalo. E a gente chegou à conclusão, a toxina botulínica, só que não tem o que fazer com a toxina botulínica. Então a gente foi, vamos ver o que dá. Então, novamente, a gente repertorizou e escolhemos novamente a Nux vomica, que a gente tinha usado lá, mas a gente repertorizou. Opa! Então, a gente repertorizou. E em 2 dias, no primeiro dia, um dos patinhos que estava menos afetado já levantou. E no segundo dia, os 2 já estavam bem. Claro, a gente fez todo o manejo, trocamos toda a água dos patos, cercamos a lagoa até que normalizasse chuvas, né? Então, foi um trabalho que não foi só a medicação. Foi todo um olhar para a propriedade para ver o que tinha acontecido. O produtor me ligou de manhã, eu achei pronto, morreu todo mundo, né? Mas não era para dizer qual era a bruxaria que eu tinha usado. Bruxaria não, né? Sim, homeopatia. Travou, eu acho. Aqui também um caso em ovinos, um trabalho como o do Michael, né, com rebanhos, tá ali o Beto ali, ó, na época fazendo com a gente trabalho, onde a gente também fez coleta de fezes, fizemos OPG, e só que nesse trabalho a gente, além de fazer a OPG, nós fizemos copocultura aqui no laboratório,
aqui da faculdade. E aí apareceu Hemoncos e Emery, então a partir da coprocultura nós fizemos o nosódio. Então nós entramos com sina, o nosódio da coleta de Hemoncos e Emery, e fizemos então esse acompanhamento com farmácia e dosificação, assim como o Michael, né? Então a gente fez um trabalho bem parecido à parte prática. E esse aqui é o protocolo que a gente utilizou, né? Quando dava farmácia, a gente usava só o vermífugo com homeopatia, e em todos eles recebeu nosódio. E é importante ressaltar aqui, gente, que essa propriedade, essa aqui é o que tinha mais ovinos, que era o da tereca, né, Beto? A da tereca. Eles ficaram depois, eles começaram a fazer usando o vermífugo. Mas aos poucos eles foram só usando homeopatia, porque a farmácia foi melhorando ali, a questão da mucosa, e eles ficaram 1 ano sem utilizar o vermífugo, só com homeopatia. Quando ela falou para nós, né, Beto, que tinha ficado praticamente 1 ano sem uso. Então, isso aí para nós foi muito legal. Mas agora a gente não tem mais o rebanho para a gente fazer a continuidade, mas na época foi bem interessante. Esse é um caso de uma galinha, a Doralice. Ela era de estimação, era uma pet. E eu cheguei lá, ela estava com um ferimento que era praticamente embaixo da asa e pegava toda a lateral, com uma dermatite gangrenosa. Isso aqui, olha, eu pesquisei, mas era bem feia. Eu achei que a galinha ia morrer, mas ela era de estimação. Então, o que a gente fez? A gente olhamos todo o ambiente, tudo, era numa casa, mas ok, não vimos nada. Fizemos 3 tratamentos. Um antibiótico, porque a gente não quer que o bicho morra, a gente não, porque o homeopata a gente vai deixar de tratar o animal com uma medicação adequada, mas a gente deu 1 dose e depois seguimos com sulfur e um fitoterápico de gel de babosa. Então, eu vou mostrar para vocês a evolução, né? Ali já nos 7 dias, com 10 dias, com 18 dias. Aqui com 25 dias, ela já voltou a pôr ovo, porque ela colocava ovos, né, na família, assim, usava os ovos. Só que o que acontece, gente, como o organismo, ele não tinha o suporte nutricional, porque a gente precisa usar homeopatia, a gente precisa dar suporte para esse organismo poder se reestruturar, formar tecido, formar pele, formar a pena. Então, quando o organismo resolveu começar, quando ela começou a colocar ovos, ela não tinha suporte para fazer a casca do ovo, né? Então, a gente entrou com suplementação. E com 40 dias, ela recebeu alta com ovos normais. Essa aqui eu vou passar para as imagens não tão boas. E eu vou terminar só com vocês, o último, sobre um levantamento que eu fiz só dos atendimentos do caso de Viamão. Então, a maior parte das propriedades e de casos atendidos foram com carrapato. Então, a gente entrou com a homeopatia nas propriedades, né, através do problema de parasitas externos. Em segundo, veio problemas de úbere diversos, né, mastites, edemas, problemas reprodutivos, muita repetição de cio, aborto, até mesmo não tinha, né? Parasitos internos, infecções intestinais, enfim, vários problemas diversos nós conseguimos nesses 10 anos tratar. E aqui a quantidade, né, assim, qual o medicamento homeopático que a gente mais utilizou nesses 10 anos. Então, o nosódio, a sina, então, prevalece ali a questão parasitária, né, que é bastante desafiadora nos campos. O sativa são questões reprodutivas, principalmente com vaca de leite, que não conseguiam, às vezes, tinham repetição de cio. O sulfur, nosódio aqui também de parasitas, né,
carbo, nux, silícia, tuia, a gente utiliza também muito tuia antes da vacinação, que é muito importante para a questão do organismo, né, de efeito da vacina, e fitolaca, que foram as homeopatias mais utilizadas nesses 10 anos. Então, eu queria deixar uma última mensagem, né, já que estamos nos orgânicos aqui, que pela situação geral do planeta tão depredado, contaminado e desequilibrado, a homeopatia representa a possibilidade do verdadeiro equilíbrio, esperança de retomada de práticas de não agressão, que foi o que foi conversado aqui hoje, ou a verdadeira arte de curar segundo o Hahnemann. Então, eu agradeço a todos os meus contatos, gratidão e agradeço novamente a comissão. Obrigada por estar aqui com vocês. Obrigada, Lisiane. Vamos ver se tem perguntas aqui. E também da plateia. Eu queria perguntar para a Lisiane a questão do controle da mastite, né? Tu comentaste do pré-dip, pós-dip. Como é que é feito isso? Que ali acho que eu vi que Marcela, né? Algumas plantas. Como é que é o preparado, se é a infusão? Como é que é a aplicação? Se tem, por exemplo, no pós-dip, coloca a mistura junto à paposa para ela ficar mais aderida. Porque no convencional se usa também o iodo com glicerina, alguma coisa para fixar. Como é que se faz na fitoterapia? Na fito, a gente utiliza os chás, que é infusão. A gente faz, por exemplo, uma semana com a Marcela. Tu pode fazer um chá e deixar na geladeira e utilizar para lavagem dos dedos. Aquela parte inicial e final. E para fazer esses selamentos, que tu disse, né, para fechar, a gente faz um gel de linhaça. Então, coloca a linhaça na água, ferve a linhaça e coa e fica aquele gel. Então, esse gel é que vai impedir, né, que as bactérias entrem, um agente externo, né, que faz o selamento ali dos dedos. Então, é através desse gel. Porque daí o chá tu usa antes e depois tu coloca o gel. É assim que a gente utilizou com os produtores, alguns produtores fizeram o protocolo. É mais preventivo do que curativo. É mais preventivo, sim, é preventivo. E aí, se for pro curativo, aí vai mais para homeopatia? Pro curativo, eu usei mais homeopatia, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? E no caso das mastites... Eu vou te dar o microfone para o pessoal que está longe lá no online. Fiquei curiosa também, Lisiane, no caso das mastites, só banho ou também introduz dentro do teto, alguma coisa assim? Pode até levar esse para ela já. Nas mastites, a gente faz uma avaliação do indivíduo, para a gente poder entender qual é o comportamento daquele animal, como é que é, que lado que é, porque na homeopatia tudo é importante. Eu utilizei mais homeopatia do que fito nas questões de mastite. Então, a gente observa esse animal, como que é a secreção que vem dessa mastite, qual é o lado, se tem frio, se tem calor, se tem edema, se não tem, se é crônica, se é aguda. Então, a gente não tem uma medicação, essa aqui. A gente sabe que tem algumas homeopatias que a gente utiliza mais para as mastites. Mas eu trabalho assim. O Michael também deve trabalhar assim. Eu entendo. A gente vai conforme aconteceu no começo da minha jornada homeopática da Emater. Eu vou contar rapidinho o caso, como é que foi. Eu fui atender uma vaca que estava com edema de útero. Era frio, não era quente,
não era quente, e eu estava assim, naquela coisa meio segura de recém terminado o curso, e eu fui ali, eu vou dar, todo mundo dá, vou dar APS, né? Aí deu 2 dias, nada tinha acontecido. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Aí eu fui lá de novo na propriedade e olhei a parte mental da vaca. A vaca ficava empurrando o terneiro, ela estava agressiva, estava com dor, estava com um monte de coisa. Eu não me lembro, porque isso já faz bastante tempo, né? Faz 13 anos atrás, como foi que eu repertorizei, mas eu troquei para briônia. E no outro dia a vaca drenou todo aquele edema e ficou maravilhosa, porque eu fiz a opção errada. Eu quis ir atrás do protocolo, só que não tem protocolo. Eu aprendi na prática que tem que ser o que a gente está vendo, tem que olhar o mental daquele animal, tem que olhar tudo que está na volta. E aí, quando eu pensei, não, eu vou fazer como eu aprendi, não atrás de protocolos. E aí funcionou. Ela me ligou e disse, Lise, está saindo horrores, né? Tá, murchou, saiu o edema. Então, funcionou. E não é uma medicação que estava ali super listada nas medicações de mastite. Mas foi o que funcionou para ela. Tá, mas aí, assim, no caso, foi via oral? Sim, tá. Eu queria saber se tanto na fito como na homeopatia, porque a mastite tem essa questão localizada e tal, se há alguma indicação ou se alguma vez tu usaste algum local. De fito, eu só usei como prevenção. Tá. Homeopático via oral. Para mastite foi via oral. A curiosidade que me surgiu. Tá. Assim, Não, mas foi bom que a fito conseguiu na fito ali criar uma situação de o tecido se reconstituir e tudo, né? Eu pensei, quem sabe na nossa... já indiquei, agora me lembrei, já indiquei a babosa também para rachadura de teto, babosa e linhaça, como tratamento. Funciona também muito bem. Uso também a calêndula, né? Pele, também é maravilhosa. Tá bom, obrigada. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta só por curiosidade. Eu só vou te dar o microfone porque o pessoal de casa... Na homeopatia e na fito, é só bioral e dérmico o tratamento ou existe outra forma de prescrição? Tipo, injetado, né? Hoje, né, já existe homeopatia injetável. Eu não sei como é que funciona, não tenho conhecimento, mas eu sei que tem já homeopatia injetável. Mas no que a gente trabalha, a gente usa bioral e cutânea, por enquanto. Ela vai funcionar entrando em contato com qualquer tecido que tenha receptor. Né? Assim, vamos pensar. Ou seja, em tese, em qualquer lugar. Tá? Alguns tecidos são mais responsivos, outros menos. Mas mucosa, pode ser mucosa nasal, pode ser mucosa da vulva, né? Faca de dente, né? Aproveita, né, o momento da ordenha e faz a mucosa da vulva. Eu já fiz uma época em suínos que não tinha como individualizar o lote, fazia por aspersão assim por cima deles, onde pegar pegou. Não vai causar uma dermatite em função de contato, porque tu não tem elemento tóxico ali, né? Sim. Vai funcionar. Onde pegar pegou. Tem um trabalho com os argentinos que a Luísa trouxe o banho, né? Ela banha com um produto homeopático. E tem alguns argentinos que eles fazem como se fosse um esguicho, muito estritamente. Esqueci da internet, desculpa aí. Eles fazem como se fosse assim, passando no brete
e no fim do brete uma pistola que fica ejetando o produto. Aí passa uma lista, assim, sabe? Muito pontual, como se fosse um purum. Eu pensei, imaginei isso. É péssimo. Então, não... Obrigada. E o ruminante ele tem uma questão, né? Em função da regurgitação. Ele está sempre mantendo. O ruminante ele tem uma vantagem na homeopatia, porque a homeopatia entrou em contato com a mucosa oral, que é uma mucosa muito responsiva, né? Ela foi lá para o rumen e ela caiu no caldão do rumen e ela volta porque ele fica o tempo inteiro regurgitando. Então é como se ele fizesse um pulso a cada vez que ele regurgita. Então, geralmente o ruminante anda muito bem, a homeopatia, uma virtude da risa. Então, pessoal, nós vamos encerrar. Eu disse para vocês que a gente tinha uma surpresa ainda, né?